Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Pode Ousar. Hoje a gente tem uma visita, um convidado para lá de especial. A gente já trabalhou juntos aí em alguns projetos, que é o Rodrigo Luiz Pereira. Hoje o nosso foco vai ser falar um pouco dos desafios da indústria têxtil, da indústria da moda. A gente já teve alguns convidados que falaram um pouco do processo de fabricação, do processo de compra e venda, mas aqui a gente vai ter um overview de alguém que realmente é uma autoridade no assunto. Então, primeiramente, Rodrigo, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. A gente quer saber um pouco aí, antes de iniciar os assuntos mais técnicos, um pouco da tua trajetória, como é que tu se especializou, como é que tu chegou nesse mercado da moda. Conta um pouquinho aí de como foi o começo de tudo isso. Show. Oi, Gabriel, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu comecei, minha formação é publicidade e propaganda, me especializei em marketing e a moda acabou acontecendo quando eu vim morar em Santa Catarina. Eu era... de Curitiba? Sou de Curitiba, né? Minha formação acadêmica eu fiz toda lá. Lá em Curitiba eu trabalhava com agências de publicidade, fazia uma publicidade mais tradicional. Uhum. E aí surgiu a oportunidade de morar em Florianópolis, eu fui. E aí lá eu entrei em uma agência que era focada em desenvolvimento de marketing digital, de desenvolvimento de site, aplicativo, toda essa parte de tecnologia. Já focada no setor têxtil ou era agência multissetorial? A ideia era ser multissetorial, mas a gente acabou indo para esse lado têxtil, esse lado de moda. A gente começou atendendo a Dudalina, né? Que a gente fez toda a presença digital Foi o primeiro cliente de têxtil de vocês? Foi o primeiro cliente têxtil. Começaram bem já, né? É um cliente com um nome forte. Não, e assim, era na época que a Dudalina estava... cara, bombando, né? Uma marca super reconhecida e todas aquelas apresentadoras de TV usando a marca. Então, a gente pegou todo esse boom da marca e a gente pegou todo esse boom do digital, né? De, cara, presença digital, de redes sociais iniciando esse processo, do engajamento aumentando. A gente ainda não tinha essa questão dos anúncios, eles surgiram depois. Então, essa coisa de conquista de seguidores ia muito da relevância do conteúdo que você apresentava, do tipo de ação que você desenvolvia ali. Era um marketing muito raiz nessa época, né? Era bem diferente. Tu tinha que gerar conteúdo bom, porque né? Hoje é praticamente impossível tu fazer qualquer coisa no digital sem injetar dinheiro. Pode até fazer, mas, cara, teu alcance vai ser baixo. Eu lembro que naquela época, até nos primórdios da Ousar, quando a gente começou a trabalhar com o digital também, cara, tinha clientes que a gente conseguia tranquilamente trabalhar de maneira orgânica. Às vezes até estabelecimento local, barzinho, coisas. Os primeiros clientes nossos, sem patrocínio, conseguia crescer, conseguia ter engajamento. Hoje em dia já é diferente, né? Então a gente vê como o algoritmo foi mudando. E na Dudalina, então, ela procurou você para fazer o digital ou vocês já chegaram com essa proposta de fazer o marketing digital, de fazer esse posicionamento? Na época já era uma ideia, um conceito da agência ser uma agência puramente digital, né? Então, a ideia já era não trabalhar mais com essa coisa tradicional, né? Da mídia paga tradicional e focar no digital. Então, sempre o foco foi o digital, né? Então, eu fiquei nessa empresa, eu fiquei 5 anos. Claro que a gente fez algumas coisas que fugiam um pouco, né? Alguns projetos que não eram tão ligados ao digital, mas a veia mesmo e tudo que a gente fez foi via rede social, via produção de conteúdo, via, depois de um tempo, anúncios, enfim, a gente daí começou a desenvolver toda essa parte do digital. E aí, com essa questão de trabalhar com a Dudalina, foi abrindo várias portas ali na região, né? Blumenau, aqui Jaraguá, Joinville, e aí a gente começou a trabalhar com outras empresas têxteis, né? A gente começou a trabalhar com a Karsten na época, que é uma mesa e banho, um cliente super bacana de trabalhar, Trussardi, aí a gente teve o trabalho com a Tex Cotton, que é marcas mais teen e infantil. De roupa também. Aí a gente começou a trabalhar com a Bigo, a gente trabalhou com uma marca de Blumenau chamada Vandervolk. E a gente começou a trabalhar com a Malve, né? Com o grupo Malve na época também. Então a gente fazia toda a presença digital
das 8 marcas do grupo na época, né? Então eu fazia toda essa gestão do atendimento, da ponte com o cliente. Planejamento, análise Planejamento, alinhamento de cronograma, alinhamento de calendário, tipo de ação que a gente ia fazer. E aí, dentro desse contexto, a gente tinha algo muito latente dentro do nosso dia a dia, né? Nessa época, que era sempre fazer a produção de conteúdo diário, né, que era o commodity da época, assim, né, fazer post, fazer essa questão do dia a dia das redes sociais e, em paralelo, em todas as datas mais importantes, a gente trazia algum tipo de ação de engajamento, alguma coisa promocional, mas sempre alinhando, sempre trazendo tecnologia para isso, né. Eu lembro que uma marca da Malve, enfim, a gente fez uma ação com uma influenciadora que desenhava signos e a gente fez um app, era um site, assim, né? E aí você colocava a data do teu nascimento, a data do nascimento do teu namorado, ele fazia ali um mapa astral para você e aí dava um card lá, uma ilustração dessa influenciadora. E, cara, isso deu tão certo que a gente conseguiu, com essa ação, a gente conseguiu levantar 100 mil e-mails de mailing para a marca. Assim. Nossa, é muita coisa. Foi muita 100 coisa. Mil para mailing, para depois fazer uma... Para depois fazer ações, né? Depois a gente fazia ações de ativação com e-commerce, mas a captura, né? Essa captação a gente fez via essa ação que foi uma ação super simples, era um site super simples. Mas bem pensado, assim, né? E gerou uma super comoção na época, né? Mas como até a gente tinha conversado, era um momento diferente para as redes sociais, né? Onde você tinha mais engajamento, as pessoas estavam mais... Interagiam mais, né? Hoje em dia, você tem essa questão dos anúncios muito forte, mas você tem uma queda de engajamento, né? Então, é um pouquinho mais complexo você fazer esse tipo de ação hoje. Né? Eu sinto muito essa queda no engajamento, principalmente... Um dos setores que eu mais sinto é na moda, porque a gente trabalha com alguns clientes do setor têxtil, de moda em geral, e a gente vê que o engajamento realmente é baixo. Agora, quando a gente vai, por exemplo, para o setor do agro, cara, é incrível como o engajamento é alto. E independente da indústria, por exemplo, pode ser uma de suinocultura, pode ser uma que vai para a piscicultura de peixes, ou transportador agrícola, qualquer coisa que tu publica, o pessoal tem gosto de comer. Eu tenho um desse, porque eu acho que é aquele pessoal que está chegando agora no digital. Não que está chegando agora, mas que não estava lá atrás. O da moda, como já era um povo mais antenado, já pegou toda essa bagagem. Toda hoje, essa fase, né? Então acho que hoje a moda deve ser um dos setores mais difíceis de você conseguir engajar. Primeiro que todo o teu concorrente está injetando dinheiro ali. Dificilmente uma confecção, uma marca forte não vai estar patrocinando, então está concorrendo contra o clique deles. Segundo, que muitas ideias já foram saturadas, então a necessidade de inovação nesse mercado é muito forte, eu imagino, né? Não, com certeza. E é engraçado porque é um mercado bastante complexo. Assim, você comentou sobre inovação. Na moda, você tem que inovar a cada 3 meses, porque a cada 3 meses você lança uma coleção. Então, você tem que pensar um tipo de campanha, você tem que pensar o tipo de lançamento que você vai fazer, tem que pensar o tipo de conteúdo que você vai produzir para esse lançamento. Então, a moda te suga muito mais nesse processo por conta disso, né? Não é uma... Por exemplo, você comentou de marcas de agro, por exemplo. Você vai pegar um calendário muito mais linear, muito mais homogêneo, né? Que você... dependendo do posicionamento da marca, você, vou trabalhar em algumas datas específicas, né? Com relação à colheita, coisa assim, mas é bem... algum evento que possa acontecer, mas não, na moda você tem, a cada 3 meses, ou às vezes antes disso, você tem lançamentos que você precisa alimentar com de 3 meses é o lançamento, mas até lá tem todo o preparativo, o planejamento. Imagina que às vezes está fazendo um planejamento com uma coleção rodando e a outra já na frente pensando no que vai ser, né? Nossa, sim, às vezes eu brinco que eu tô com um pensamento tridimensional, assim, né? Porque eu tô no passado, tô no presente, tô no futuro, né? Às vezes você, por exemplo, está trabalhando com está criando a coleção, né? Você está pensando no catálogo, como que ele vai ser, iniciando o processo de fotografia. Nas redes sociais, você está trabalhando com
coleção que está na loja desse nosso cliente, desse lojista. O representante está com outra coleção, que foi a anterior que você fez, né? Então, você trabalha ali, às vezes, 3, 4 momentos diferentes no teu dia a dia, né? Tem mais essa questão, assim, que até você realmente se adaptar, por isso que às vezes você... mercado têxtil, às vezes tem um profissional mais específico que trabalha com ele, né? Então, você pega um profissional que vem de um mercado diferente, que está mais acostumado com esse ano mais homogêneo, talvez com alguns picos de data comemorativa, data de varejo. Na moda, não. Você tem tudo isso e mais a produção de conteúdo, mais as coleções rolando, mais, né? Às vezes, produção de conteúdo para representante também. Então, tem... O marketing, ele é muito... No texto, ele é muito central também, né? Porque ele tá em todas as áreas. Tu tá com o representante, tu tá com o lojista, tu tá com a tua equipe endomarketing interna, tu precisa avaliar o que vendeu, o que não vendeu. Então, meio que se tu tirar o marketing hoje de uma indústria têxtil, eu acho que ela vira inexistente, né? Praticamente morre, inexiste, né? Porque até assim, você precisa ter uma marca forte... aqui na região onde a gente está, Joinville, Jaraguá, Blumenau, você tem muita empresa que produz, muita indústria, né? Então até você tem que ser uma marca empregadora, né? Tem que ter um desejo das pessoas quererem trabalhar com você também. Tem isso também, né? Né? Então você tem que conquistar clientes, consumidores, lojistas e tem que conquistar também os melhores funcionários, os melhores talentos para você conseguir ser relevante, ser competitivo no mercado, né? E bacana que você teve, eu nem sabia, mas teve todo esse know-how de agência, que ficou um bom tempo ali atendendo as grandes marcas e depois você veio para o outro lado, né? Você foi para dentro da indústria. Exatamente. Então eu tinha essa relação muito bacana, muito positiva com a Malve. E aí eu vim para Jaraguá do Sul para trabalhar dentro da Malve mesmo, né? Tava em Floripa e foi para Exatamente. Gostou da mudança? Como é que foi? É bem diferente, né, cara? Eu não gosto de polemizar, assim, né? A gente evita eu sempre falo polêmico. Que é diferente, né? Diferente. Né? São cidades bem diferentes, assim. Não, mas ambas têm uma qualidade de vida. Ambas têm suas qualidades, ambas têm seus defeitos. Assim, eu sou muito adaptável, né? Então, é claro que a mudança de cidade no começo é complexo, porque, por exemplo, eu sou de Curitiba, morei muito tempo lá, morei em Florianópolis, então são cidades maiores, cidades mais agitadas, com mais plurais, assim. Então você vem para uma cidade onde a população é menor, tem uma questão cultural diferente, né? Até a relação com o trabalho é diferente. Sim. Né? Então, até, por exemplo, eu me adaptar com isso demorou um pouquinho, assim, né? Talvez seja um ritmo até diferente, né? E é um ritmo, com certeza é um ritmo diferente, né? Porque, por exemplo, em Floripa, eu ia trabalhar 9, 9h30, né? E aí trabalhava até as 7, 7h30, 8 da noite. Jaraguá tem que estar 7 da manhã batendo ponto. Jaraguá, 7 horas, tem que estar ali batendo o teu dedo de presença e vamos que vamos, né? E é difícil porque isso é muito cultural das empresas, né? Isso até, a Ousar nasceu em Jaraguá, a gente trabalhou lá por muitos anos, até vim aqui para Joinville, e lá a política inicial não tinha hora para entrar nem hora para sair. Isso foi uma grande mudança de paradigma na região, porque é todo mundo muito industrial. E, às vezes tu exigir criatividade 7 horas da manhã para um cara que gosta de trabalhar até mais tarde, fica difícil, Exatamente. Né? E assim, eu tenho muito isso, assim, né? Eu sinto que eu tenho momentos durante o dia onde eu sou mais criativo, momentos onde eu sou um pouco mais, né? Um pouco mais distante, mais executor. Então... eu sempre fui muito acostumado, em Curitiba também, né? Curitiba acho que também tem um ritmo acelerado, né? Também. Então, sempre, trabalhar até mais tarde, né? E começar mais tarde também, né? E aqui não, aqui começa super, super cedo e, claro... Normalmente não tem muita hora para sair, mas tem hora para começar e é cedo, né? Tem hora para começar e é cedo, né? Sim, cara, isso e então é engraçado, isso vai se adaptando, né? E é claro que é diferente, né? Por exemplo,
Odeio reunião segunda-feira, né? Segunda de manhã, cara. Segunda de manhã, pra mim, cara, não deveria existir assim. A galera, vamos fazer alinhamento segunda-feira, planejar a semana. Cara, pra mim, isso eu tô igual um zumbi, assim. Eu não... Fora que teu WhatsApp tá lá sendo bombardeado de coisa Cara, não dá certo pra mim, assim, né? Então, cara, eu faço reunião, alinhamento terça-feira, segunda-feira chega, se ambienta na semana, né? Então, mas enfim, tem essas coisas assim de característica de cidade, característica de cultura. E aí eu vim pra cá, comecei a trabalhar na Malve, a gente atuava com as 8 marcas também, a gente produzia... eu vim para focar mais na parte de produção de catálogo, então era algo que eu não tinha tanta familiaridade, então também foi um processo que eu tive que aprender como que funciona, né? Mandar um abraço pro Vander, meu ex-gestor, que é uma pessoa incrível, assim, me ensinou muito. O Thiago tá de prova. Quase todo podcast a gente cita o homem, cara. Porque quem trabalhou, quem teve a oportunidade de conhecer... E assim, cara, foi uma baita escola. Assim, então eu aprendi a produção executiva, produção de catálogo, prazo, né? Administração de verba. Então... foi um aspecto um pouco diferente do que eu tinha nas minhas experiências anteriores, né? E aí da Malve surgiu a oportunidade de ir para o Grupo Formites, que é onde eu estou atuando agora. E lá a gente tem feito um trabalho bastante intenso de branding, de reposicionamento, a gente sempre fala que lá na Formites a gente quer ser referência, né? Referência de boas práticas, referência de inovação, referência de trazer coisas diferentes, assim, e também deixar um beijo, um abraço especial para a Cristiane Schmidt, que é a nossa diretora, que é uma baita pessoa, assim, ela dá total abertura para a gente desenvolver ações, desenvolver metodologias de trabalho diferente. Então, a gente tem muito esse propósito, né, de ser protagonista e de trazer coisas novas para o mercado. Acho que deve ser uma oportunidade muito bacana que, até onde eu conheço da Formites, é uma empresa familiar, mas é uma empresa que está muito focada em inovação, em tecnologia. E imagino que tu tenha muito mais liberdade de desempenhar novas frentes lá, né? Não que numa Malve tu não vai ter, mas a Malve... que talvez nem seja nem tão grande, tão maior assim, só que já é uma empresa que parece ser mais padronizada. A empresa que a Formites, ela tem essa... Eu vejo o trabalho que você tem feito lá, as próprias redes sociais, o posicionamento. Pô, é uma cara muito bonita que você está dando para a marca, né? Você e toda a equipe ali envolvida. Tu olha e tu vê, pô, que empresa bacana, como tá se posicionando com elegância, mas sem ser aquela coisa distante. Exatamente. Então, eu trago muito isso, assim, de trazer, né? A gente fez... com vocês, a gente tem trabalhado com alguns projetos, né? Então, eu sempre trago bons fornecedores para profissionais de referência para a gente conseguir entregar coisas legais, assim, né? Então, o fotógrafo que a gente usa, o pessoal do tratamento de foto que a gente usa, o pessoal de design que a gente tem como parceiro, vocês trazendo a parte de tecnologia para a gente. Então, a gente tem trabalhado com profissionais que são referência e que a gente tem conseguido desenvolver um projeto super bacana, assim, de posicionar a marca, né? A Formites, no início, ela era basicamente uma confecção, ela não tinha tanto esse objetivo de trabalhar a marca, de trabalhar o branding, de se desenvolver como marca, né? Então, de 2 anos e meio para cá que foi feito esse movimento de trabalhar as marcas do grupo, a Formites, que é a marca, nosso carro-chefe, e a Dink, que é a marca mais jovem, para uma mulher mais jovem. As duas marcas estão trabalhando branding, posicionamento e trazendo todo esse contexto de inovação que a gente comentou. E é engraçado até, Gabriel, que você comentou, o mercado, por exemplo, o têxtil aqui da região, ele é muito... Eu acompanho, assim, as marcas me parecem muito... às vezes com um trabalho um pouquinho mais vago de branding e de posicionamento, né? E às vezes chega até... Porque assim, você vê grandes confecções
grandes marcas com um produto excelente que na hora de se apresentar ali não consegue obter o êxito. E eu vi que a Formitz era isso, já tinha um produto de excelência. Então você chegou lá, você fez um trabalho de branding e posicionamento, mas o produto já era bom. Agora eu vejo muitas concorrentes de vocês que o produto é tão bom quanto, só que na hora de apresentar, às vezes ainda tem essa dificuldade porque não investiu em branding. Às vezes agora que está indo para o digital, que já deveria ter ido com mais tempo, mas até chegar no branding, às vezes já perdeu o timing, né? Exatamente. Às vezes alguns conceitos que já são mais fundamentais, né? Mais tradicionais no marketing, por exemplo, vamos trabalhar com propósito, qual que é o nosso posicionamento, que tipo de cliente que a gente vai atender, que tipo de loja a gente vai vender, né? Que tipo de persona de representante que a gente vai ter. Então, todo esse processo foi feito na Formitz e não é um processo simples, né? A partir do momento que você decide, não, eu quero ser uma marca referência, quero ser uma marca de desejo. Você vai ter vários aspectos que às vezes você não colocava no lápis ali. Por exemplo, você vai ter que trabalhar com as costureiras que costuravam suas peças, antes costuravam peças de 30, 40 reais. Agora elas vão costurar vestidos de 300, 400, 500 reais. Então, até a tua mão de obra... E todo o processo é diferente, né? Você vai ter que ter equipe de produção diferente, você vai ter que alinhar a sua equipe de vendas. Por exemplo, na Formitz a gente trabalha com representação comercial hoje, né? A gente ainda não tem... a gente ainda não chegou no momento do planejamento onde a gente vai investir no varejo próprio. Então, a gente trouxe essa questão do representante para também ser uma peça-chave dentro desse reposicionamento. Então, a gente tem feito um trabalho de educação, né, desse representante, para que os representantes que já estavam com a gente evoluam, incluam, por exemplo, técnicas mais contemporâneas de venda, por exemplo, que tragam um pouquinho dessa questão do marketing para o dia a dia deles, né, trabalhando com algumas técnicas de marketing e vendas, e para os novos já entrarem com esse novo alinhamento, com esse novo posicionamento já dentro do que a gente imagina que é o nosso ponto de venda ideal, o tipo de lojista que a gente quer atender, né? Então, é um trabalho que vai muito além desse reposicionamento que às vezes a gente vê, né? De fotos legais, de trazer uma visão mais fashion para a marca e também trazer tudo isso que envolve a marca para dentro do mesmo contexto. Às vezes a gente vê só o digital, mas esquece de toda essa cadeia comercial que vocês têm. Exatamente. Ali, né? É algo complexo, né? Porque, né, hoje muitas empresas são empresas tradicionais, empresas que já trabalhavam com esse formato, né, de representação comercial, com representantes que estão há muito tempo lá dentro. Então, é claro que quando você propõe uma mudança desse aspecto, você vai ter rejeição, vai ter, né, esse processo de, né, até a pessoa se acostumar, até, né, a pessoa entender todo o processo. Então é difícil, né? Difícil e demanda tempo e treinamento de todo mundo do processo, né? Eu vejo que a função específica do representante, não só no mercado têxtil, mas em quase todas as empresas que a gente visita, é um pessoal difícil de lidar, justamente porque já tem um processo, às vezes, muito tempo fazendo da mesma maneira, e até uns anos atrás era meio que um tirador de pedido. Ele ali visitava, tirava o pedido e pronto. Mas essa função mudou muito, né? Até antes da gente começar a gravar, tu comentou que você está treinando o representante para ele ser um customer success. Cara, eu achei genial essa ideia, porque se você parar para analisar, é isso. Ele é um cara que ele está visitando várias lojas dentro da mesma região, ele sabe o que vai vender mais, ele é o cara que pode mostrar ali um produto para o lojista, talvez até dar uma dica de como expor melhor esse produto dentro da loja. Então, acho que é uma profissão que não vai morrer. Primeiro, que o lojista precisa, né? Eu acho que o têxtil é um dos principais mercados que ainda quer a visita do representante para pegar o tecido na mão, para provar a peça, mas ele precisa se refinar, né? Ele precisa se atualizar, digamos assim. E bacana que vocês estão fazendo esse trabalho de jogar informação para ele ser mais técnico, né? Para ele vender mais e melhor. Exatamente. Assim, como você falou, o representante dificilmente deixará de existir num curto e médio prazo. Isso é fato, assim, né? Até a nova geração que está, sei lá, herdando as lojas ainda tem essa necessidade de pegar o produto na mão
provar a gente mesmo, né? Claro, o público feminino, que é o foco da Formeats, elas vão querer vestir, porque às vezes um detalhezinho aqui e ali define ou não a compra, né? Exatamente. E lojista, essa coisa do vestir, do caimento da peça, isso é importantíssimo, né? Então, inúmeras lojistas fazem todo esse processo, né? De vestir as peças, de entender como é o caimento dessas peças para daí fazer o processo de compra. Então, como você tinha comentado, Gabriel, a gente está trazendo esse representante para efetivamente ele ser um consultor de moda, né? E até, como você tinha comentado, eu trouxe esse termo, né, das empresas de tecnologia, que é esse Customer Success, né? Que traz... Para nós é algo comum do dia a dia, mas na moda nunca... Exatamente. E essa figura é exatamente quem vai garantir esse sucesso do cliente, né? Então, quem que é o nosso cliente? É o lojista. Então, ele precisa ser conduzido para que ele tenha sucesso com os produtos, com as coleções da Formeats. E a gente está trazendo esse conceito para que o nosso representante ele seja essa figura. Ele está abastecido com muita informação, então você pode direcionar um pedido com mais assertividade. A gente tem feito alguns materiais, por exemplo, esse ano a gente fez três materiais, são muito legais, que é o Formeats Talks. Então, o que a gente fez? A gente pegou grandes experts de determinados assuntos, por exemplo, vendas, prospecção, processo de experiência do cliente. Então, a gente traz um especialista, reúne todo o nosso time de vendas e a gente faz um evento ali para realmente fazer essas trocas, passar mais conhecimento para eles. Né? Fazer online daí para... A gente faz online, esse é online, né? Então... Bacana. Porque normalmente que as confecções faziam, sei lá, era uma vez por ano, fazer uma convenção, entrega e pronto. Mas não tinha essa entrega de conteúdo, né? Não que não tenha, claro, tem entrega na convenção, mas isso eu acho que é algo muito mais específico pro... Exatamente, ele, né? até para assim, pra gente... que hoje a equipe de vendas, a gente perde um pouquinho, a gente fica muito distante deles, né? Então, às vezes, tudo que a gente produz ali de informação de moda, de característica de produto, você acaba sendo uma comunicação um pouco mais distante. Então, a gente está trazendo cada vez mais esses representantes para perto da gente, com eventos pontuais, a gente tem um embrião de uma plataforma de ensino, mas a gente tem um periódico que a gente manda para eles, que é o Formeats Ensina, onde a gente passa a cada mês vários assuntos que são correlacionados a realmente melhorar essa experiência do lojista e o próprio dia a dia deles, né? Pro lojista também? Pro lojista também, né? Então a gente... O Formeats Ensina para o nosso time interno e a gente tem o Formeats Trends Week, que é uma revista digital que a gente faz focado no lojista. Então, com dicas de vitrine, né? Dicas de como compor os produtos da coleção. Então, a gente faz ali, a gente quer sair um pouquinho dessa coisa de... Tem um estudo que diz que 3% dos consumidores estão dispostos a comprar, né? Então, cara, tá todo mundo brigando por esses 3%, né? Imagina a quantidade de informação que esse lojista recebe. E então a gente está descendo um pouquinho essa pirâmide para trabalhar com uma fatia que são lojistas que não sabem se vão comprar ainda, mas estão buscando conhecimento, estão buscando se informar, estão buscando trazer um contexto diferente ali para sua loja. Então a gente está começando a trabalhar com essa fatia, focando, claro, em melhorar as nossas vendas, mas também focando em educar esse lojista para que ele compre melhor, para que ele tenha melhores ações dentro da sua loja, para que ele também consiga resultados melhores, né? Então o a gente tem dele diretamente vai ser o sucesso de vocês também, né? Exatamente. Então a gente tá nesse momento a gente está trabalhando com algumas ferramentas nesse sentido, né? De trazer esse sucesso do cliente para
para dentro e para dentro do nosso contexto diário de produção de conteúdo, produção de peças ali de marketing, né? Isso então, é bacana, porque até a gente conversou anteriormente, minha mãe, né, teve sempre facção, confecção era terceirizada, e como nasci nesse meio, eu pude ver claramente como o mercado da moda foi ficando cada vez mais horizontal. 15, 20 anos atrás você tinha a grande confecção que toda a costureira era registrada, o corte, a estilista, o marketing era tudo interno. Começou a diversificar um pouco. Confecção, a facção é fora, então a gente costura lá. E hoje parece que esse mercado está cada vez se distanciando mais, né, do que é uma indústria e do que é uma marca. Hoje você até comentou que as grandes marcas em São Paulo não necessariamente tem um parque fabril. Fabrica no Brasil todo e utiliza a marca. Então é muito legal ver que vocês estão fazendo esse movimento. Quer dizer, vocês têm já uma indústria forte, acho que até a parte de tecelagem também tem uma empresa do nós grupo, temos, né? Exatamente. A gente tem a FMZ Têxtil, que é a malharia do grupo. Né? Então a gente também tem um processo de produção de malha. E, claro, todo o processo de produção a gente tem etapas que são internas também, né? Mas como você falou, acho que a gente olha São Paulo, a gente olha o Rio como os grandes grupos de moda e realmente eles trabalham aqui na região, você tem as grandes indústrias, talvez. Aqui tem grandes indústrias, mas lá tem grandes marcas. E é engraçado isso, que se você parar para avaliar, não necessariamente uma grande indústria vai ser uma grande marca. Mas uma grande marca, ela inevitavelmente vai precisar de uma grande indústria porque ela vai ter venda, né? Ela vai ser um objeto de desejo. Mas o produto também de vocês eu acho que é muito peculiar, é muita qualidade, né? Talvez seja difícil de terceirizar tudo, por isso que essa questão de internalizar talvez seja para manter esse padrão de esse alto nível, né? E o processo de qualidade é importantíssimo, né? Hoje, se você não tem uma costura bem feita, não tem um processo de acabamento de peça bem feito, todo o marketing que é feito em cima da marca não fica coerente, né? Então, você tem que ter todos os pontos alinhados. Por exemplo, a gente tem que ter, assim, na Formitsu, o que a gente tem como diretriz? A gente é competitivo, então a gente tem um valor alinhado com o mercado, né? Não é um valor muito alto, né? Um valor que está bastante competitivo, está vantajoso para o lojista. A gente tem um produto de qualidade, a gente tem um marketing que está trabalhando o propósito, está trabalhando o posicionamento, está alimentando todos esses outros pilares da marca, né? Então, em resumo, com a Formitsu, a gente quer ser relevante, principalmente, né? Trazer essa importância para a marca, trazer essa questão de ser uma marca desejada, uma marca que as pessoas confiam, mas também ser uma marca que não é uma marca efetivamente cara. A gente quer ser uma marca que entrega valor com um preço competitivo, né? Então, acho que basicamente é isso que a gente está trabalhando. Todas essas frentes e ser, além de tudo, competitivo para que o consumidor nos olhe como a opção principal ali para o dia a dia dele. Cara, isso que eu acho muito bacana, que a gente também teve alguns projetos com a Gatos e Atos, que é uma marca, eu acho que similar até com a de vocês. Eu sempre tive uma visão, o produto deles é caro. E numa das reuniões lá com a fundadora, falou, não, cara, nosso produto, a nossa margem não é alta. O nosso produto tem esse preço, só que o que a gente entrega de tecido, de qualidade, de moda, a gente não tem uma margem absurda. Eu acho que essa é a principal diferença e o diferencial competitivo útil que nós temos aqui. A gente fabrica, não estamos extrapolando a margem, quando às vezes alguma grande marca compra lá uma malha de segunda linha e cobra caríssimo por causa da marca. Aqui, vocês e essas outras marcas da região conseguem entregar um produto de altíssima qualidade com uma margem justa. Então, quem compra, vê a durabilidade, vê que lavou e não saiu a cor, eu acho que consegue fidelizar muito os clientes dessa forma, né? Exatamente, né? Às vezes uma grande marca, enfim, você acaba pegando, por exemplo, às vezes... todo lançamento são todos os produtos novos? Não são. Tem produtos que às vezes são estoque que ficou e vai ser relançado. Então, você pega alguns pontos ali que grandes marcas têm algumas... Né, você acaba... às vezes o tecido não é legal. A estampa está meio desencaixada. Às vezes a estampa está um pouco desencaixada. Às vezes é um conjunto e a parte de cima não bate com a parte de baixo no tom. Né? Isso é ultra comum.
né? Isso é ultra comum e grandes marcas acabam passando e vai pro bolo, né? E a gente cuida muito com esses detalhes, né? Para que realmente a gente entregue um produto de qualidade, mas sem extrapolar nessa questão do valor, porque como você falou, é claro que o que é caro ou barato é relativo. Sim. Né? Você pode... Tudo que vai na peça você considera para formular um preço, né? O tipo de tecido, tipo de acabamento, quantas horas que demorou para fazer aquela peça, se é uma peça muito... com vários detalhes, então acessórios, também, vários acessórios, vários detalhes de costura que demanda uma modelagem diferente, é um produto que vai ser um produto mais caro, efetivamente, não tem como fugir disso, né? Mas você precisa ter um equilíbrio ali na tua coleção, no desenvolvimento dos teus produtos, que consiga abraçar e ser mais amigável a esse consumidor, a esse lojista, que tenha realmente produtos de desejo, mas que você consiga compor com produtos de entrada, produtos de qualidade, produtos mais básicos, mas produtos que entreguem informação de moda, que seja coerente com toda a sua coleção e que a gente consiga entregar valor, principalmente dentro desse contexto da coleção, né? Essa fatia, imagino que seja a maior do mercado, né? Porque tu não tá nem brigando com os mais baratos, que é volume, nem com os mais caros, que é o luxo. Imagino que ali seja o grande volume do mercado, mas também onde está a concorrência, né? Assim, é complexo, porque você trabalha com... se você... você é um produto mais básico, mais barato. Cara, você vai trabalhar com concorrentes que são muito maiores, às vezes muito mais competentes no que eles fazem, porque eles já fazem há mais tempo, né? E quando você trabalha com luxo, aí você tem um outro tipo de construção de marca, né? Então, a gente atua dentro de um contexto onde a gente está se sentindo alinhado com o que a gente esperava para a marca, né? De ser uma marca onde a gente tem um produto de qualidade, com um preço competitivo e que entrega informação de moda para os nossos consumidores, para os nossos lojistas e que principalmente entregue relevância para esses clientes, para esses lojistas, que a gente seja um parceiro forte desses clientes, desses lojistas. Não ser só comprado, mas realmente ter esse relacionamento, né? Apesar que é difícil, porque, cara, eu imagino assim, a quantidade de lojistas que vocês têm deve ser altíssima, né? Para falar com todos, fora os representantes, e além de tudo isso, vocês também estão no digital vendendo direto para quem quiser através de e-commerce, né? Sim. Marketplace também tem feito alguma coisa, não? Tem alguma coisa marketplace, sim. Então vocês meio que fecharam todas as... A gente está ali trabalhando em várias frentes, até porque o consumidor precisa ter acesso à marca. Precisa. Né? Não então, adianta às vezes fazer uma baita divulgação, uma peça bonita, se ele não tem onde comprar. Comprar a né? peça, exatamente. Então, às vezes a gente vê marcas super legais e, cara, onde que eu vou comprar? Às vezes essa informação é um pouquinho difícil de conseguir. Então, principalmente para gente que não tem loja própria, a gente está trabalhando muito essa questão da experiência e do relacionamento, né? Até a gente não falou sobre esse tema que, é super importante, experiência, né? Então, a gente traz, como você comentou, né, Gabriel? A gente tem muitos clientes. Então, a gente divide esses clientes em alguns clusters, né, para trabalhar de forma customizada, o máximo possível, né? Com que tem de informação também, né? Tem de informação com esses clusters, né? Por exemplo, a gente tem o cluster que é o nosso cliente fiel, que compra toda a coleção. A gente tem um cluster que é um pouquinho diferente, que ele às vezes pula uma coleção, às vezes dá continuidade e compra toda a coleção, então ele não está efetivamente ali tão fidelizado. A gente tem clientes que estão em processo de atenção, né? Que é um cliente que já faz um tempinho que não compra, daí a gente está tentando entender desse cliente por que ele não está comprando mais. E aí tem o último quarter, que é o cluster dos que a gente está já há algum tempo não vendendo para eles, que é os clientes em urgência ali. Então, a gente divide isso e cada um desses clusters a gente trabalha de uma forma diferente.
né? Para resgatar, para cuidar melhor, para oferecer coisas a mais para quem já faz esse processo de compra recorrente, oferecer coisas a mais para que ele compre melhor, compre de uma forma mais adequada. Então, a gente também dividiu esses clientes para a gente conseguir trabalhar os argumentos que a gente tem de uma forma mais efetiva, né? Como você falou, a gente não vai conseguir conversar com todo mundo, mas se a gente acaba dividindo, a gente vai ali trabalhando para que a gente consiga conversar com cada um e que essa conversa seja diferente e que seja realmente importante para personalizada, digamos assim, para esse cliente que está recebendo a mensagem, né? Que hoje, apesar da gente ver numa era que tem automação para tudo, a gente trabalha aqui diariamente com CRM. Vamos fazer um chatbot para receber o lead, para já tratar, para já dar um direcionamento. Só que, cara, nada substitui o atendimento humano, 1 a 1, principalmente, né, de novo, no mercado da moda, que existe essa necessidade. A pergunta que eu tenho, cara, como é que você faz esse desafio? Porque cliente, teoricamente, ainda é do representante. Vocês chegam a fazer contato direto, envia news da Formits, ou repassa para o representante fazer um contato, ou como é que funciona essa cadeia para vocês? Esse é um tema bastante complexo, né? Porque é uma operação muito grande, assim, né? Porque em alguns momentos, quando você trabalha com representação comercial, você acaba ficando muito distante desse cliente, desse lojista, né? Do lojista, exato. Você sempre tem uma ponte ali que é o representante comercial. Que às vezes ele também vai ter ciúmes quando entrar em contato direto com o cliente. Mas... É claro, é natural, né? Sim. Mas a gente tem na Formits feito processos e ações para a gente encurtar um pouco essas distâncias, né? Para a gente também conversar com esse lojista, para a gente também entender o que esse lojista está esperando da marca, né? Senão, a gente começa também a ter um gap ali, né? A gente às vezes tem um conceito para a marca, mas, isso está chegando no lojista, esse lojista está entendendo o que a gente quer como marca, como produto. Então, a gente tenta encurtar um pouco esse caminho. Fazendo ações diretas para os lojistas, alimentando os comentários, faz coisas diretas ou via representante. A gente faz ações diretas para a gente encurtar esses caminhos, mas a gente faz ações também via representante, né? Então a gente faz os dois, a gente tenta aí fazer ações com materiais diferentes, mas que a gente mantém esse contato com os lojistas, esse contato um pouquinho mais próximo, assim, né? Porque a gente também precisa de gatilhos de ativação para esse lojista, nem né? sempre o representante, o grande desafio do representante, cara, ele é um cara externo, um terceirizado. Essa ideia que você teve de fazer ele ser um CS, já é uma mudança da água para o vinho. Às vezes, tu passar a mensagem do fabricante para o representante, para o lojista, ali no meio já se perdeu a grande maioria. E o que eu vi acontecer muito? Grandes marcas recebendo lead de lojista no digital, passava para o representante. O representante às vezes não visitava, extraviava, não tirava o pedido. Então, acho que cada vez mais, apesar de ser um terceiro, ele tem que estar muito próximo da fábrica, porque a fabricante de confecção tem muito a ajudar o representante. Até com campanha de digital, vamos abrir uma nova região, Campinas, por exemplo, não tem nenhum lojista. Chegou um representante lá. A confecção pode muito bem potencializar a campanha de marketing digital para trazer lead e passar por esse representante. Então, acho que é natural que esses mais novos comecem a realmente ter um casamento com a confecção e não aquela coisa, vou representar a Formits e mais 5 marcas, aquela que o lojista quiser eu compro. Então também fidelizar esse caminho, que acho que é um trabalho que poucas confecções fizeram, né? Sempre vira o representante ali como tirador de pedido, vai para o mercado e se vira. E é complexo, porque, por exemplo, tem representante que não é exclusivo, né? Tem representante que vende outras marcas, tem representante que às vezes vende concorrente, né? Então... Eu até imaginava que a grande maioria não era exclusivo, mas vocês têm um bom volume já de exclusivos? Tem alguns exclusivos, sim. Pô, legal, mas a maioria, eu diria que ainda não são exclusivos da marca, porque daí eles compõem, né, o mix deles. Por exemplo, bota masculino ali junto. Por exemplo, exatamente, bota masculino, bota um infantil. Então, o cara vai com a mala da Formits, vai com o masculino, vai com o infantil, né? E aí ele
consegue ali compor o mix dele, mas a nossa ideia é realmente buscar cada vez mais exclusividade, cada vez mais o tipo de persona ideal de representante que a gente quer, né? Vocês já pensaram alguma coisa de inside sales, de ter uma prospecção, venda e pós-venda interna? Já, a gente fez um processo de pré-venda. Prospectar de captação de lead, né? Até legal que você comentou que a gente fez esse processo recentemente, que era captação de lead via digital. Esse lead vinha pra gente, a gente tinha uma pessoa que era focada nisso, e essa pessoa entrava em contato e fazia, né, ali o processo de pré-venda, né? Ou fazia qualificava ali o lead. Exatamente. Daí tinha um processo de qualificação do lead, né? Então esse lead passava por essa qualificação até, enfim, gerar um pedido ou gerar um novo contato para o representante da região, né? Então é um processo que a gente iniciou, né? A gente agora deu uma pausa nele, mas é um processo que foi bastante importante, assim, foi um aprendizado bem interessante, assim, eu vejo como algo contato, né? muito positivo, assim. Claro, é uma operação nova que você vai ter ali dentro de vendas, mas eu vejo que o benefício é muito bom porque toda a informação está na mão de vocês. Se o cliente comprou, se não comprou, se tirou o pedido, pode trazer o representante mais próximo. Claro, tem aquela questão, ele é um terceirizado, não posso cobrar dele também, senão vai dar um processo trabalhista. Mas é o que a gente faz muito aqui. É até um cliente nosso, que é uma clínica de transplante capilar, que a gente fazia o serviço de marketing, fazia a captura de lead. A gente mudou, a gente trouxe o comercial interno. Então, eu capturo o marketing, eu faço o atendimento dele, eu faço o fechamento do contrato, o paciente só vai lá no centro cirúrgico fazer o transplante capilar. E isso, para nós, foi muito positivo para eu entender o que o vendedor precisava fazer na ponta. Porque às vezes só tu ter lá 50 leads por dia não é o suficiente, cara. Eu preciso dentro do CRM estar fazendo disparo, estar fazendo promoção, ter uma lista de transmissão no WhatsApp, a reaquecer o lead. Então isso para nós, aqui na Usar mesmo, como uma empresa, ajudou muito a entender, cara, não é só gerar lead. Preciso trazer um lead qualificado, mas o comercial ele também precisa qualificar e fazer essa venda. A gente conseguiu ter um sucesso muito grande com esse cliente fazendo a ponta toda, né? Desde a captura do lead até o aquecimento, até o fechamento, contrato. O médico só vai lá, faz a cirurgia e pronto. Então também foi um processo bacana que a gente conseguiu executar aí, que eu vejo que o têxtil ainda não é tão comum, né? Acho que ainda não é comum. Poucas empresas fazem. E é um processo que, enfim, é bastante relevante para o contexto, né? Até para você fazer essa aproximação com o lojista, né? Entender um pouco o que esse lojista está querendo, né? Mas algo que o representante até deveria fazer, porque até me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo que boa parte do representante ainda é o autônomo que faz as vendas, mas talvez ele ter uma equipe, ele ter alguém lá dentro que vai estar ligando, prospectando, recebendo o lead de vocês para alguém interno dele qualificar, ele visitar, fazer a venda, ter alguém para fazer pós-venda, mas é um processo, com certeza, né? É um caminho, é um caminho, assim, né? Hoje a gente está vendo o representante realmente como uma pessoa de negócios, né? Business ali, né? Um business para que tem a marca, que é ali a figura da marca no mercado, e com base nisso ele pode ter várias possibilidades ali de trabalho, né? Por exemplo, redes sociais desse representante, né? Ele pode explorar bastante, parte de anúncio, parte de captação de lead, ele também pode fazer esse trabalho, né? A gente fez porque a gente queria experimentar esse processo, queria entender um pouquinho e queria trazer para aproximar a marca desse nosso cliente lojista, né? Então a gente fez esse processo, que é um processo que é super contemporâneo, também vem muito de empresa de tecnologia, também, do inbound marketing, né? Do processo de captação de lead, de qualificar esse lead, de esquentar esse lead, para daí efetivamente fazer um processo de venda. Então a gente fez todo esse processo. E claro que, como você falou, um dos principais desafios ali é qualificação desse lead, né? Qualificação do lead. E também achar profissional para fazer cara é difícil.
Porque nas empresas de tecnologia se usa muito o SDR, que é o pré-vendedor. Exatamente. Cara, é muito difícil ser SDR, principalmente porque foi criada uma cultura de que o SDR ganha pouco, paga um estagiário para fazer prospecção. Cara, essa pessoa tem que ter muita resiliência, leva muita porta na cara. Nossa, esse cara é um... É guerreiro, guerreiro, né, cara? Porque, como você falou... Cara, se esse cara é uma pessoa experimentada que vai trazer uma relevância ali para essa pré-venda, pô, ele consegue converter muita coisa. Agora, se for aquele pré-venda que tem aquele roteirinho pronto e tal, aí... Imagina quantos e-mails tu não recebe por dia. Você tem vai uma acabar... solução sensacional para Formites, vamos conversar. Cara, a gente não tem tempo para... Exatamente. Esse é o SDR antigo, que dispara lá um monte de e-mail, um monte de pessoas, mas não passa por uma qualificação. Exatamente. Cara, mas é muito bom. Foi uma experiência muito legal, assim, de ter um SDR lá dentro, ter um processo de prospecção lá dentro, né? Foi uma experiência muito legal pra gente, assim. A gente com certeza vai estruturar cada vez mais esse aspecto e colocar isso no nosso dia a dia, né? Eu vejo também, nessa mudança do têxtil, até uns anos atrás tinha muita resistência do próprio lojista, do próprio representante. Antes da pandemia, principalmente, visitei várias empresas do segmento que todas elas, por exemplo, queriam fazer o e-commerce, mas, cara, se eu fizer o e-commerce, meu lojista deixa de comprar, meu representante deixa de vender, não vou fazer. Eu acho que depois da pandemia ela acelerou muito essa digitalização, né? Eu acho que até a Formites, mais ou menos, foi nessa época da pandemia que produziu e-commerce e foi... Eu acho que agora o representante lojista já está muito mais aceito com a digitalização do processo todo, né? Que é um processo que não tem volta, né? Não tem. Hoje, se você não tiver um e-commerce, você está... Até o usuário acha um pouco estranho, né? Pô, essa marca não tem um e-commerce, será que, né? Você perde até a credibilidade, né? Se você não tem esse processo hoje estruturado. Então, ali para a gente é uma ferramenta importante, né? Além de venda, de portfólio, de mostrar produto, mostrar coleção, mostrar pouquinho da imagem da marca. Já vai para o e-commerce? Saiu coleção, já vai para o... Tem todo esse processo do calendário do varejo, né? Primeiro vai para o lojista, primeiro vai para o lojista, chega no lojista, daí a gente coloca na nossa ferramenta. Mas a gente também é muito cuidadoso com essa questão de, por exemplo, de valor, né? Então a gente trabalha ali, a gente tem feito muito pouco promoção, a gente tem um preço alinhado com o preço dos lojistas. Então a gente tem todo esse cuidado para também não gerar uma ruptura, né? Uma canibalização ali de canal. Até para o mercado, né? Digamos, imagina, vou lá, compro uma peça por R$100, abro o teu e-commerce, está por 30. Eu até como consumidor, eu falo, não vou mais comprar na loja, né? Então, acho que esse cuidado, essa seleção de perfil é o que faz dar certo esse processo todo. Quase que eu derrubei o microfone aqui. Eu também quase derrubei uma hora ali. Cara, bacana, porque moda é isso, né, cara? É o dia a dia, não tem como ser mais ou menos no mercado da moda. Tem que estar ali 24 horas por dia. Cara, e como a gente falou, né? Cara, moda a cada 3 meses você tem que se reinventar. Uma nova empresa. A cada 3 meses você tem que inovar, a cada 3 meses você tem que lançar, a cada 3 meses você tem que ser importante para o mercado. Então... Outra coisa que eu gostei que vocês fizeram, até para não esquecer esse assunto, mas a questão de influencer, né? Vocês tiveram a Andressa Suíta? Andressa Suíta, a gente trabalhou com ela, né? Então a gente fez um processo de realmente trazer uma celebridade ali para o nosso catálogo, para nossa campanha. A gente trabalhou com ela no ano passado, a gente fez várias ações com ela, foi super bacana. Trouxe um alcance de branding bastante importante, porque além dela ser uma celebridade, ela é também uma influenciadora, tem mais de 15 milhões de seguidores. Pô, muita coisa, não sabia que era tudo isso. Uma celebridade mesmo, já não é mais uma influencer, já é uma... ela é uma personalidade, assim, né? E o trabalho com ela foi muito bacana, assim, trouxe um alcance de marca, uma penetração em lojista, então trouxe um retorno importante, assim, até para a gente marcar esse reposicionamento da marca, né? Então, agora a gente é isso. Então, a gente trouxe a Andressa para realmente firmar realmente essa nossa posição como marca. A régua vai lá em cima, né? Daí tem que manter esse padrão de qualidade sempre, né? Exatamente. E aí, esse ano a gente
fez um pouquinho diferente. A gente trabalhou com outro perfil de influenciadora, né? Então, a Andressa Sweeton, cada post que a gente fazia era um boom muito grande. Cada post que ela fazia também um boom muito grande. Investimento também alto, né? Investimento mais alto, toda essa questão. Então, esse ano a gente trabalhou com influenciadoras que são influenciadoras que são mais alinhadas, por exemplo, com o mercado da moda, né? Que são mais específicas de alguns tipos de contexto. Nicho também. Né? A moda acabou nichando muito também, né? A gente foi um pouquinho mais nichado nessa questão das escolhas das influenciadoras, né? Andressa Sweeton, né? Um geral, bom geral, assim, pegar... E esse planejamento de influenciador, a escolha de quem você vai trabalhar também é importante, né? Então você... o ideal, faz uma super influenciadora, uma mega influenciadora, Andressa Sweeton. Eu vou nichar um pouquinho, vou trabalhar com influenciadoras médias. Aí você vem descendo, vou trabalhar um conteúdo muito específico com uma micro-influenciadora. Então você vai colocando a tua marca ali em vários contextos, né? Desde a micro-influenciadora, que é de determinada região, até a super influenciadora, que ele pega milhões de seguidores, né? É claro que tem características diferentes de cada uma, né? Por exemplo, às vezes você faz um conteúdo com uma influenciadora muito grande, às vezes até tua marca fica em segundo plano, né? Porque as pessoas querem ver aquela celebridade, aquela influenciadora. Então você pega, tem um monte de comentário, um monte de engajamento? Tem, mas daí um monte de linda, que legal, fulana, vi você, fulana, que legal, tá grávida e tal. Então, aquilo às vezes até acaba ficando a tua marca ali num segundo plano, né? E aí quando você vai diminuindo, vai trazendo para influenciadoras de um contexto um pouco diferente, aí o teu conteúdo vai ficando mais relevante, né? Aquele look vai ficar mais relevante, né? A informação de moda que você está passando fica mais relevante. Cada uma agrega muito na marca Formitos, e né? cada influenciadora vai trazer... Exatamente, cada uma traz um contexto diferente. Por exemplo, a gente fez uma ação super legal de Dia das Mães com a Luísa Corsi, né? Então a gente foi na casa dela, fez uma coisa super intimista, né? Ela se emocionou e a gente falou sobre maternidade, né? Então, até... Bacana que faz sentido com o público da Formitos, que já é uma mulher, imagina ali na fase 25, 30, né? Exatamente, né? A gente trabalha ali com uma mulher de mais ou menos 30, 35 anos, né? Então, é uma mulher bem resolvida, uma mulher ativa socialmente e que tem vários desses valores muito presentes, né? É legal que você comentou nisso, porque, por exemplo, a Formitos hoje é uma marca puramente feminina. Então, a gente tem algumas datas específicas que a gente trouxe realmente para ser uma marca que veste as mulheres para que elas realizem seus sonhos. Então, basicamente, a gente trouxe Dia das Mães, é uma data importante para a gente, Dia Internacional das Mulheres é uma data importante para a gente. Então, Dia das Mulheres, Dia das Mães, a gente trouxe ações específicas para cada uma, né? Então, a gente trouxe no Dia das Mulheres, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do empoderamento da mulher como protagonista do mercado de trabalho, né? No Dia das Mães, a gente traz essa persona que é a Luísa para falar um pouquinho sobre maternidade, para falar sobre esse momento dela, que inclusive calhou coincidentemente que ela estava grávida nas nossas gravações, então foi no timing certo, assim, né? E foi ações que, por exemplo, a ação da Luísa Corsi, no somatório de alcance que a gente teve, né? E é claro que a gente faz um enxoval, né? Quando a gente faz essas ações de engajamento, essas ações de conteúdo específicas, a gente faz um enxoval ali, que anúncio, né? A gente faz um feed específico para aquela ação. Você né? já planeja tudo que a influenciadora vai executar? Fazem a quatro mãos? Também. A gente dá uma diretriz para ela, né? No caso da Luísa, a gente fazia um texto base para ela, o que que a gente gostaria que ela colocasse no post, e aí a gente alinhava, fazia ali uma aprovação e a gente colocava no ar, né? Então, mas foi muito tranquilo de trabalhar com ela, né? Foi
assim, a gente gravou na casa dela, foi super legal, uma pessoa super acessível. E esse Dia das Mães, a gente conseguiu alcançar perto de 4,5 milhões de contas, por exemplo, nas redes sociais. Isso da Formitz ou juntando a da Formitz com a da Influencer? Juntando as duas, né? No geral, né? Um número bem importante. E a gente também fez ações no YouTube com os vídeos que a gente teve com ela, que aí também gerou um alcance super bacana para a marca. E isso vem muito para reforçar, além dessa questão do propósito de sermos uma marca focada na consumidora e que está realmente preocupada em trazer conteúdos relevantes para essa consumidora, a gente trabalha também toda essa questão de alinhar a Formitz com um aspecto mais nacional. Então, a gente vai dentro do nosso contexto, a gente vai encontrando o nosso caminho e que as ações que a gente está propondo sejam mais assertivas, né? Porque você tem ali um grande conceito do que é o marketing, com fundamentos que a gente precisa ter, passos que a gente precisa dar, mas o dia a dia que vai dizer um pouquinho como que vai ser essa construção de marca, né? Se é algo de dentro para fora, porque a Formitz é uma marca de mulher para mulher, né, cara? É um negócio que tá muito... Eles não precisam fantasiar muito isso. E às vezes entender onde é que ele tá inserido, né? Exatamente, né? Eu quero fazer uma marca para skatista, para o cara da academia, para o cara do jiu-jitsu. Então, né, saber onde tá e o público que quer... Exatamente. Cara, você tem que ser muito claro com o que você quer com a sua marca, né? Você tem que ser muito transparente. Cara, eu sou isso... Ok, eu sou isso, para onde eu vou? Eu quero ser isso? Não, eu quero ir por um outro caminho. E você tem que ser coerente, né? Acho que a coerência é uma base forte. Uma base forte para você conseguir construir uma marca forte, né? Não adianta, como até a gente já comentou sobre isso, não adianta eu fazer um marketing super legal se o produto não é bom. Ou eu tenho um produto bom e o marketing não é legal. Ou eu tenho um marketing que não é legal, o produto é bom, mas está muito caro. Né? Então, você tem uma série de coisas ali que você precisa ser coerente. Né? Tem que ter um bom produto. Cara, isso é fundamental. Você tem que ter um bom produto. Né? Tem que ter um preço competitivo. Cara, hoje é fundamental. Você tem que ser competitivo. Não adianta você... ter um produto que chega no ponto de venda custando R$1.500. Muito específico. Muito específico. Você vai atender um nicho muito pequeno de pessoas. Né? Então, dentro desse contexto, a coerência e estar alinhado com o mercado e saber as suas forças, as suas fraquezas é fundamental. Né? E essa questão de aconselhar é muito isso também, né? Acho que os novos entrantes no mercado, eles também precisam fazer esse exercício, né? Do que eles querem como profissional, as qualidades que eles têm, as dificuldades que eles têm, porque assim, hoje nenhum profissional você vai ter qualidades, você vai ter defeitos, né? Então você vai ter que lidar com isso, né? Então por exemplo, eu como líder, eu quero explorar muito mais as qualidades desse time e trabalhar de alguma forma as dificuldades, mas eu quero explorar cada vez mais as qualidades e fazer com que essas pessoas se sintam confortáveis no dia a dia para dar o seu melhor, para entender qual que é o seu papel no time. Então, acho que é muito esse exercício, né, de ser coerente com você, e tudo que vale para uma marca vale para gente, como pessoa. Profissional. É muito, né? De dentro para fora, né? A tua essência, lançar... Acho que branding é muito isso, né? Nunca vai ter um sucesso num brand, num posicionamento, se ele não for exatamente o que tu é internamente. E isso é algo bacana, porque eu vejo a Formitz, eu consigo associar com a Cris, com o pessoal que trabalha lá, é aquilo mesmo. Isso que eu acho muito bacana, é um processo, um posicionamento bem alinhado. Rodrigo, cara, muito bacana a conversa. Tem até outros pontos que, por mim, poderia durar mais uma hora aqui, cara. Queria até, como é que se sente aí agora com essas marcas chinesas saindo um pouco do mercado, que vai ter muito espaço ainda mais para vocês? Tem. De repente a gente marca uma segunda aí, porque foi a gente faz um segundo papo, com certeza. Foi muito bacana. Adorei tua presença, agradeço novamente.
E, pessoal, ficamos por aqui. Antes que eu esqueça, cara, se tu pudesse convidar alguém para participar do Pode Ousar, quem que tu convidaria? Olha pra câmera e intima essa pessoa. Cara, puxa, eu não sei. Pensa Vou convidar aí. Gustavo Toso, nosso consultor comercial, cara Legal. super bacana. Tem muito para falar, tem muito para contribuir. Toso, vem para cá, vem conversar com a gente. Show de bola. Rodrigo, obrigado novamente. Ficamos sempre aí à Valeu, Gabriel, disposição. obrigado, foi muito bom. De novo, cara, conheçam a Ousar, tem um trabalho espetacular no digital e conheçam a Formites também. Acho que a gente está fazendo um trabalho também bastante relevante e espero conseguir atingir o máximo possível de pessoas e que realmente a gente toque vocês e que seja algo interessante e bacana. Os marqueteiros têm que acompanhar a Formites para entender o posicionamento deles e as marqueteiras precisam virar clientes que as peças são de altíssima qualidade, isso aí, cara. Perfeito, perfeito. Show. Então, fechou. Valeu, pessoal.